Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar de algo muito especial na empresa. É o seu cliente. Como você está cuidando do seu cliente? Como que o cliente está hoje na sua empresa? Mas principalmente como ele está chegando na sua empresa. Hoje a gente vai ver o passo a passo do cliente para identificar o que você está fazendo de errado, por que seu cliente está indo embora, ou por que ele nem veio, né? Então é importante a gente ter esse olhar para o cliente, porque ele é praticamente a rodinha que faz girar. Ele é onde traz o resultado, ele é onde faz acontecer. Então, por que não a gente cuidar como um bebê de colo? Como se fosse um filho. Um filho a gente tem que levantar, levar para a escola, dar almoço, banho, etc. Tudo isso com um olhar muito especial. A mesma coisa é o passo a passo do seu cliente. Isso é fundamental para que ele se sinta valorizado, para que tudo ocorra dentro do prazo. Imagina se você delarga o seu filho e ele fica 2 dias sem tomar banho, não tem problema, quando der, ele toma. Aí depois de 5 dias ele toma, ao mesmo tempo o seu cliente recebe depois de 5 dias o produto. Então, isso é um olhar muito importante. Do mesmo jeito que a gente olha o que é importante para nós, a gente tem que olhar o que é importante para a empresa, né? E, sem dúvida, o cliente é a peça-chave. Então, para começar, como que o seu cliente está chegando? Ele está chegando de forma ativa ou receptiva? Muitas vezes o cliente liga, né? Ele tem interesse de conhecer o seu produto, a sua empresa, e ele roda na hora, ele fica rodando, ou então de ramal em ramal, ninguém consegue atendê-lo, não tem uma estrutura pronta para isso, né? Ou é plantão de almoço, dá tudo errado. Então, que a gente tenha efetividade na hora que o cliente ligar, para que a gente possa recepcioná-lo e atendê-lo da melhor forma. Uma vez você conseguiu, o que é importante você fazer? Ouvi-lo, identificar o que o cliente necessita, o que é importante para ele, o que ele está buscando. E, em cima disso, você ofertar todas as informações que você acha relevante para ele. Né? Uma vez você ouviu, uma vez você identificou, agora você oferta todas as informações referentes aos produtos, o que é importante e vende da melhor forma. Uma vez feito isso, o cliente segue, já se torna uma empatia, existe uma comunicação positiva. Ou então o cliente manda um e-mail. Nesse caso, é importante você ter um acompanhamento de quanto tempo esse e-mail retorna. Imagina que você tem um cliente ou um possível cliente que manda um e-mail e ele retorna daqui 5 dias. Quanto tempo você acha que ele espera a partir do momento que ele manda um e-mail para conhecer um produto ou empresa? É quase imediato. Os concorrentes hoje são rápidos e todas as informações são automáticas. Então, se você não está preparado para responder para o seu cliente ou suposto cliente de forma rápida, efetiva, completa e muito positiva, realmente tem algo que possa melhorar. A gente precisa revisar esse processo. Então, como ele está chegando por telefone, está tudo bem? O que precisa melhorar? Ele está sendo ouvido? Ele está sendo atendido de forma efetiva? Por e-mail, quanto tempo demora para ele receber um retorno? Esse retorno é completo? Ou é apenas dizendo, iremos responder em até 24 horas? Então, tudo isso é importante na hora de você recepcionar um possível cliente. Lembra que ele está no mercado, ele ainda não é um cliente seu. Uma oportunidade gigantesca de você conquistá-lo. Então, tudo isso é muito importante, você tem que ter um olhar especial. Muitas vezes isso vamos dizer, uma rotina, só que é importante você também ter um olhar sobre o tempo que isso leva. A partir do momento que você tem um cliente que mostrou interesse, quanto tempo você demora para responder? Ou quanto tempo o cliente não liga mais? Será que ele perdeu o interesse? Então vou retornar. Vou ver se ele precisa de algo mais.
Então, tudo isso é um contato necessário e positivo para que você conquiste-o. A oportunidade, logo de cara, a gente tem que ter e não deixar postergar. É importante a gente conquistá-lo, né? Logo que ele tem a intenção, logo que ele está com a gente falando, que isso seja uma troca e que ele possa ficar com a gente de forma clara, rápida, objetiva. Ok, uma vez o cliente tendo a decisão de ficar com a gente, como que é o cadastro desse cliente? É rápido? Ou ele tem que mandar vários documentos? Demora? Qual é o processo de cadastro do cliente na empresa? É rápido? É simples para ele? Perfeito. É esse olhar que a gente tem que ter. Se alguma coisa estiver errada nesse processo, onde a gente pode melhorar? O cliente não pode ficar esperando um retorno de documento ou uma assinatura de contrato. Tudo isso tem que ser muito rápido, relevante para o cliente. Outro ponto importante. Está tudo certo, ele já está cadastrado, contrato assinado, agora ele precisa faturar. E como que é o pedido? Como vai ser feito esse pedido? O cliente manda um e-mail e o controle disso? Quem faz? Então, qual a melhor forma e simples do cliente fazer o pedido? Efetiva, lembre. Uma vez o cliente fazendo o pedido, o que agora você vai fazer? Qual é o próximo passo? Você vai identificar se o produto tem no estoque. Isso é no momento do pedido ou você já tem que ter isso controlado? Então, verifique como anda esse processo, né? Pedido, estoque e a separação. Quanto tempo você leva para tudo isso? Verifica passo a passo do seu cliente. É importante, principalmente o primeiro pedido, o primeiro faturamento. Tudo tem que dar certo. É aquele que tem que surpreendê-lo, né? Se o prazo é 5 dias, que você faça em 3 ou em 4. Nunca, jamais, né, você atrasar, principalmente no primeiro pedido. Então, onde você tem que ter uma supervisão maior é na entrada do cliente, é no primeiro pedido, como ele está sendo recepcionado, como ele está sendo atendido, qual foi o erro que aconteceu no processo. Tudo isso é importante, ter alguém responsável olhando, para que possa, de imediato, solucionar algum erro, alguma pendência, algum acontecimento que tenha ocorrido. Perfeito. Isso já aconteceu, pedido, faturado, agora a gente precisa entregar. E como é que é a entrega, a distribuição disso? Você pagou no estoque e quando chega no cliente. Então, também, como é que está esse olhar, né? Como é que é a entrega do cliente? É rápida, efetiva? A gente tem parceiros para que isso ocorra? A gente tem controle de tudo isso, né? Então, pensa que o cliente é tudo que a gente quer. O cliente é maravilhoso, o nosso cliente é VIP, é abençoado, né? Então, ele tem que ficar com a gente para sempre, né? É assim que a gente tem que ter esse sentimento de alegria, de felicidade, porque ele existe, né? E porque ele está com a gente, porque já está faturando, e que a gente possa surpreender, que a gente possa entregar o nosso melhor, né? Não só no primeiro faturamento, mas principalmente nessa entrada do cliente. Uma vez entregue, como que a gente vai entender a expectativa do cliente, né? Será que superou ou realmente foi uma tragédia? O cliente precisava daquele produto 2 dias atrás e aí ele perdeu o projeto, ele perdeu algo importante. Agora, é importante, principalmente depois do primeiro pedido, primeiro faturamento, ter um contato com o cliente, para identificar se tudo ocorreu bem ou aonde a gente precisa melhorar, né? Isso é fundamental. O cliente, ele não só vai se sentir valorizado, mas você vai ter um controle do seu processo. Você vai ter um controle para poder virar esse jogo. O cliente vamos dizer, é tudo. E como você vai fazer o seu dia a dia se você deixa ele de largado, né? O cliente, quando ele tem um pós-atendimento, alguma coisa acontece, é importante você sinalizar para ele, né? O que
qual foi a expectativa, o que ele esperava, né, desse pedido, desse primeiro faturamento. E se a gente pode ajudar em algo mais. E se posso ajudá-lo em algo mais, de repente surgem novos produtos. Então, olha quanta oportunidade a gente tem com o cliente quando a gente está junto dele, né? Isso é fundamental. A gente não tem que atrapalhar o cliente de forma nenhuma. A gente tem que estar junto quando ele precisa. Então, o olhar de acompanhamento, de controle, de cuidado, acho que essa é a palavra correta, com o seu cliente é muito importante para ele. Saber que você está olhando pelo produto ou pelo serviço que ele contratou é bastante importante e passa uma tranquilidade para que ele possa fazer outras coisas e a gente quer o cliente feliz. A gente quer que ele siga o caminho dele e deixe com a gente, que ele conte com a gente para que a gente possa fazer o melhor ou tudo que ele espera mediante nosso serviço, nosso produto, que a gente possa surpreendê-lo, superar as expectativas. Não sempre, mas quase sempre. É importante essa troca, né, de energia com o cliente. Pode deixar, conte comigo, né? Essa energia é positiva, ele segue, vai fazer o trabalho dele, ele vai contar com você. Mas por isso que é importante não dar nada errado. Ou se der alguma coisa errada, que seja resolvida rapidamente, que o impacto seja quase nulo. O cliente tem vários concorrentes hoje no mercado, né? E para poder atendê-lo, então toda empatia, todo cuidado é fundamental para que a gente conquiste a fidelização do cliente na empresa. Então, uma vez o cliente recebeu o seu produto, você liga para ele, escuta o cliente de forma rápida, simples, não é um blá 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 que demora e faça o cliente perder tempo. Jamais dessa forma. De uma forma simples, educada, você vai, responde, ele responde e tudo certo, né? Verifica se tem algo mais que possa ajudá-lo e segue, tá? Então, de forma efetiva é isso. Não precisa fazer isso para todos os faturamentos, é para o primeiro, né? Todo primeiro é importante para você ouvir a expectativa dele e também para você controlar o seu processo. Então, muitas vezes você tem um controle interno, verifica que está tudo certinho ou quase, mas na hora que você escuta o cliente, alguma coisa errada deu que você não percebeu. De repente, uma terceirização que você fez. Então, é importante esse acompanhamento, esse olhar, para que você possa ter o cliente contigo, né? Juntos. E ouvi-lo é fundamental. Bom, uma vez feito isso, o fluxo praticamente está, vamos dizer, finalizado. Só vai faltar o controle financeiro. O cliente precisa pagar, né? E como é que está isso? Como é que foi a forma de pagamento do cliente? É importante isso, não dê largue para o financeiro. Quando você tem uma venda, ela só é realmente efetivada quando o fluxo inteiro está finalizado. E ele finaliza depois do pagamento, né? Senão não tem resultado. E quando isso acontece, a gente tem, lembra, facilitar a vida do cliente. E como é que a gente facilita isso? Qual a forma de pagamento do cliente? Como a gente assegura que ele recebeu um boleto? Como a gente assegura que ele fez o pagamento ou a transferência? Qual é a forma, né, facilitando a vida do cliente e uma forma efetiva que você vai receber? Então, tudo isso é importante, esse olhar, esse acompanhamento, facilitando essa vida do cliente. E uma vez olhando todo o fluxo, né, o que desde o momento que ele teve a interação, o contato, e você o atendeu, identificou as necessidades, mandou uma apresentação, verificou tudo, toda a documentação de cadastro, o acompanhamento do primeiro pedido, de passo a passo, de forma rápida e efetiva, entrega eficiente, em poucos dias, em poucas horas, não sei, depende do seu produto, mas que a gente tenha esse olhar e essa importância para o cliente, né? Ou seja, a gente tem que entregar. Não é de forma de pressão, a gente precisa entregar. Não, é de uma forma
de carinho, né? O nosso cliente merece, né? Fica tudo muito mais fácil. Então, analisar tudo que deu certo, o que não deu certo. Quando você identifica vamos dizer, o que não deu certo, não é achar culpado, de jeito nenhum, nunca tem essa postura, né? Acredito que todos da sua empresa estão na rotina do dia a dia do cliente, porque eles precisam, querem estar. Basta eles entenderem que o cliente é algo muito especial e que eles têm que tomar um cuidado diferente, né? Então, é importante você trazer o colaborador com você, para que ele tenha esse sentimento com o seu cliente, né? Descaso de jeito nenhum, né? Isso eu acho que, se você tem um descaso pelo seu cliente dentro da cultura da empresa, é importante você verificar com amor aos detalhes, né? Como é que está sendo feito o passo a passo do cliente, qual a orientação, às vezes até na chegada do seu colaborador, como ele é treinado, né? Como é passado, a importância do cliente, né? Olha, aqui a gente tem que fazer desse jeito, ou então nós fazemos assim, o cliente é muito especial. Então, isso é importante, né? Que o colaborador já sinta desde o início o impacto dele, o envolvimento dele com o cliente, né? Lembra que o seu colaborador, ele é a porta da sua empresa. Você não está lá para atender todos os seus clientes. Então, essa cultura ela é fundamental. Se você sente que a sua empresa ela não tem a cultura de foco no cliente, de forma positiva, você precisa trabalhar nesse assunto, nesse ponto. Tanto para o colaborador quanto para o cliente, tem que ser muito simples, natural e sensacional, entendeu? Tem que ser uma troca, como eu falei, sempre positiva. E cabe a você, empresário, de fora, né, identificar o que você pode fazer, né, aonde tem oportunidade. Então, verifica qual a cultura da sua empresa, como os seus colaboradores estão olhando o seu cliente, qual é o passo a passo. Tudo isso é fundamental. A gente tem casos assim de extrema gravidade, né? O cliente ele não é atendido, o cliente não é ouvido, o cliente é delargado. Então, assim, as oportunidades são imensas dentro da empresa, né? Cabe você, né, fazer, orientar o seu colaborador. Muitas vezes ele chegou, não foi treinado, ninguém passou que era desse jeito, eu comecei a atendê-lo como eu pude. Então, será que é o colaborador ou é a forma da recepção, né, do colaborador na empresa? O treinamento é fundamental. E não só o treinamento, existe a reciclagem também. Pensa que tudo muda no seu cliente, o seu fornecedor, o seu concorrente, né? Então, você tem que estar reciclando os seus colaboradores, você tem que dar informações para que ele possa estar apto, né, a atender o seu cliente. Então, muito foco nisso, não perca o seu cliente de vista, identifique como ele está sendo tratado na sua empresa e lembre-se, não tem culpado. Aqui o importante não é você achar ou apontar dedos de jeito nenhum. O importante é onde a gente pode mudar. O que a gente pode fazer diferente? Então, se eu identifiquei que teve um issue de mau comportamento, você pode verificar se teve uma índole, alguma situação nesse sentido, ou se realmente foi um caso de falta de treinamento, né? Então, essa separação é importante, porque quando você identifica que não há reciclagem, não há treinamento suficiente para você passar as informações necessárias que o cliente espera, realmente é um nicho interno, é uma oportunidade de você se desenvolver e de preparar os seus colaboradores, né, da melhor forma. Todo esse olhar é positivo e esse olhar é para o seu cliente. Pensa, ele está lá com você, né,
disposto a seguir com você. Então, cabe você cuidar, né, com o maior carinho dele. E tratar de forma não positiva, né, muitas vezes, mas de forma objetiva. Se tivermos um problema, como podemos fazer para arrumar? Como podemos fazer para não acontecer mais? Como podemos fazer para que isso ocorra de uma forma rápida e que esse cliente não sofra novamente desse dano? Então, esse olhar, ele tem que ser rápido, ele tem que ser de perto, para que você possa ter o cliente feliz ao seu lado. Lembra quando eu falei do cliente morno, né? Ou o cliente está insatisfeito, né? O cliente morno, ele é um passo para o insatisfeito, né? Qualquer situaçãozinha, ele vira insatisfeito. Então, o que você pode fazer diferente para que ele possa ser um cliente feliz com você, né? Então, esse olhar é importante. Pesquisa de clima, muitas vezes, ajuda muito. Eu já tive alguns clientes que falaram assim, não gosto de fazer pesquisa de clima, vai vir muita coisa ruim. Mas analisa, verifica se ouvir o seu cliente não é importante. Às vezes a gente não está preparado, né, para ouvir, mas imagina quanto de oportunidade você vai ter numa pesquisa de clima para virar a página, para virar a vida da sua empresa, né? E colocar os seus colaboradores de forma envolvida, né, no processo, onde que eles podem ajudar mais, né, de forma efetiva, envolvida no processo. Tenho certeza que vai ser positivo, eles vão seguir de forma ativa e comprometida com você, né? Então, escute o seu cliente, verifica qual é a melhor forma de atendê-lo, ou, ou então identifique como surpreendê-lo, né? Melhorar o que já está bom é importante também, porque é tudo vivo, o mercado é vivo, as ferramentas são cada vez mais desenvolvidas. Então, se você pode melhorar algo que já está bom, é importantíssimo para você ter esse cliente mais feliz com você e, consequentemente, fiel a você, né? Então, importante você ter esse sentimento, né, de estar sempre atento, onde eu posso fazer mais, né? E de uma forma natural, positiva, junto com os seus colaboradores. O cliente vai se sentir valorizado, importante, né? Que a sua empresa ela tem um olhar para o cliente. E isso tem que ser na cultura, né? Quando a gente fala na cultura, ele tem que estar interiorizado na, vamos dizer, na diretoria, né? Em todas vamos dizer, as funções da empresa, né? Então, o que eu falo que é importante você passar para os colaboradores é vamos dizer, esse sentimento, né, de importância do cliente. Como o cliente é importante para vocês, né? O que ele representa para vocês e como é legal vocês poderem cuidar e fazer a diferença para o cliente. Então, imagina quanta coisa boa pode acontecer, quanta novidade você pode levar para o seu cliente, se você tiver a cultura e até a rotina de ter os seus colaboradores com esse olhar. Eles podem te ajudar muito, né, inovando, né, no momento de entrega do cliente ou de recepção do cliente. Eles têm muita criatividade e eles conhecem o seu cliente, pensa, né? Então, olha quanto você pode aproveitá-los. Trazer os colaboradores para perto de você é mais do que importante, é fundamental. Porque hoje vamos dizer, a hierarquia, né, vertical, ela está cada vez mais complexa, né? Então, as empresas que ainda existem dessa forma, e naturalmente existem, elas têm que ser mais leves. Não digo que desaparecer, né? Mas elas têm que ter uma leveza, né? Ou seja, um compartilhar mais ativo e não colaborativo, né? E não só um tem que, né? Foi solicitado assim, assim faremos. Então, não, tem que ser algo inteligente, né? O que é importante para o cliente,
do cliente da empresa tem que vir de todo mundo, né? Todo mundo passa pelo cliente, então todo mundo atende o cliente. É fundamental que todo mundo tenha esse olhar, tenha esse sentimento de gratidão, de melhor atendimento, de eu quero ver você muito feliz. Então, tudo isso o cliente sente, né? Se você tem essa cultura dentro da empresa, o cliente sente no seu serviço, o cliente sente no produto, e aí você vai mudando, né, a forma, não só da cultura, né, da sua empresa, mas também a forma que o mercado enxerga a empresa, né? Roda uma energia positiva tão grande que você segue e daqui a pouco mais indicação, um cliente vem, você não sabe de onde, as coisas acontecem porque você tem o melhor para ele, né? E você só estava aguardando ele chegar. Então, olha que legal isso, né? Vem que eu estou te esperando. Não é legal? Isso é muito importante. A gente ter essa energia, esse sentimento de felicidade quando o cliente chega. E não, ai meu Deus, eu tenho que mandar para o cliente. Não, de jeito nenhum. Ai, eu tenho que mandar esse. Nossa, eu tenho que responder o e-mail hoje. Não, não é assim, eu tenho o quê? Né? As coisas têm que ser naturais. Eu vou fazer o meu melhor, eu vou responder um e-mail para o meu cliente, porque ele é importante e ele vai ficar feliz com a resposta, porque eu estou levando algo positivo. E às vezes nem sempre, né? Ou seja, nem sempre a gente consegue ser positiva, eficiente, e a gente tem que trabalhar com isso também, né? Mas se a gente tem o cliente com a gente, né? Ele conhece você, conhece os seus colaboradores, sabe o quanto vocês fazem por ele. Se acontece alguma coisa, né, alguma falha no meio do caminho, talvez ele, né, siga mais fácil, recepcione de forma mais simples, né? Então, tudo isso é uma conquista, né? Você vai tendo credibilidade, conquistando a credibilidade com o cliente, e quando você vê, de repente, até uma pisada na bola, né, ele consegue, né, passar, né? E aí você tenta surpreendê-lo de outra forma, né? Como retribuição disso. Então, assim, esse é o caminho, né? Você ter o cliente com você de forma bem próxima e não assim, de tirar pedido só, né? Que a gente fala, eu só tiro pedido. Não, não existe mais isso. O cliente ele é muito especial, ele é tudo na empresa, né? E cada cliente tem um jeito, né? Cada cliente tem uma forma de atuar, né? Então, você tem que identificar qual a melhor forma de atender o seu cliente, né? Esse daqui eu sei que ele espera, né, que a gente faça dessa forma. Então, como a gente pode, né, atuar mediante a necessidade desse cliente? É cada vez mais personalizado, né? Você identifica que por isso que a importância do sentimento, né, desse cascateamento com os seus colaboradores. Essa personalização, ela é no dia a dia, né? E muitas vezes com todo o fluxo, né, todos os departamentos que o seu cliente passa. Então é importante essa energia cultural, né, já impregnada na cultura, de que o cliente é muito importante, você quer o melhor para ele e você vai fazer o melhor para ele aqui dentro.